Oi pessoal, hoje a gente vai explicar para vocês um pouco melhor como deve ser a estrutura física de um serviço de alimentação. Tem bastante gente que tem dúvida de como deve ser principalmente a área de preparação, o que pode, o que não pode dentro de uma cozinha, dentro de um serviço de alimentação que é fiscalizado pela vigilância sanitária, o que está dentro da regra, o que não está, o que pode, o que não pode. Então hoje a gente vai esclarecer algumas coisas para vocês dentro dessas regras de uma forma bem mais objetiva e mais simples. Então, começando por piso, teto e parede, de uma forma geral, tudo isso tem que ser liso, lavável e impermeável. Então, o material que você tem que usar dentro da sua cozinha, dentro da sua área de preparação dos alimentos, tem que deixar o piso, a parede e o teto liso, lavável e impermeável. E tem gente que pensa assim, eu vou ter que azulejar toda a parede da minha cozinha, deixar de uma forma, vai ter um custo alto e tudo mais. Não, se você passar uma tinta, tirar a textura que tem ali, deixar de uma forma que ela fique lisa, para não acumular muita sujeira, deixar ela lavável e impermeável, porque dentro das cozinhas a atividade de água ela é muito alta por conta da higienização frequente que a gente tem que fazer nas cozinhas. Então, se você deixar ela impermeável, passar uma tinta óleo, uma tinta epóxi, algo que deixa ela lavável e impermeável, isso já basta para dentro das áreas de preparação e de manipulação dos alimentos. Então, piso, parede e teto devem ser lisos, laváveis e impermeáveis, mantidos íntegros e sem falhas. Então, se a sua parede está cheia de buracos também, às vezes é algum salão alugado que estava cheio de buraco de parafuso nas paredes, algo assim, esses buracos devem ser tampados, porque ali pode ser abrigo para sujeira e pragas. Então, tudo isso deve ser tampado e pintado ou azulejado da maneira que você achar mais fácil quando for reformado e adaptado ali para o seu serviço de alimentação. Outro ponto muito importante dentro das cozinhas e das áreas de manipulação dos serviços de alimentação é a respeito dos ralos. Eles devem ser sifonados dentro da área de produção e a tampa deve ser daquelas de fechamento manual, onde a tampa deve ficar permanentemente fechada. Então você só abre aquela tampa na hora do escoamento das águas de higienização do setor. Quando não for possível ter esse ralo com essa tampa de fechamento manual, porque às vezes você alugou um espaço ou você já tem o seu espaço onde o ralo é muito grande, a grelha é muito grande, no mínimo ele tem que ter uma tela milimétrica ali entre a tampa e o ralo para impedir que a sujeira entre dentro do ralo, que pode entupir e acabar estragando ali o seu ralo, e também para não subir vetores e pragas para dentro do seu estabelecimento. Outro ponto também muito importante é a respeito das portas e janelas das áreas de manipulação. Todas aquelas portas e janelas que vão para a área externa, elas têm que possuir a tela milimétrica para impedir a entrada de sujeiras e de pragas. Então, tudo isso é foco de contaminação para os seus alimentos. Então, obrigatoriamente, essas portas e essas janelas devem possuir as telas milimétricas, que inclusive devem ser removíveis, onde frequentemente você vai estar retirando essa tela, lavando a tela e a janela do lado externo e aí colocando ela de volta. Da mesma forma, os exaustores e as saídas da coifa também tem que ter a tela milimétrica. Então, nenhuma abertura que dê para o lado externo do seu estabelecimento não pode deixar de ter essa tela milimétrica, tá? Para que o seu estabelecimento não fique vulnerável à entrada de sujeiras e de pragas, podendo contaminar tanto o seu estabelecimento quanto os seus alimentos. Outra questão também que deve ser observada quando você vai principalmente alugar um estabelecimento, planejar o seu estabelecimento, seu serviço de alimentação, é a respeito das caixas de gordura e da caixa de esgoto, porque elas devem ser instaladas do lado externo à área de produção. E é muito comum a gente encontrar essas caixas de gordura do lado interno, necessariamente logo embaixo das pias de dentro da cozinha. E isso é uma coisa que não pode. Quando não houver a possibilidade de você colocar essa caixa de gordura para o lado externo, essa tampa dessa caixa de gordura ela deve ser vedada. Lembrando que não tem como a gente vedar essa caixa de gordura definitivamente, então colocando cimento ou algo assim que vá ser definitivo, porque pode ser que algum dia você tenha que abrir essa caixa de gordura para fazer uma limpeza ou algo assim. Então, uma das coisas que a gente sempre sugere é estar colocando ou aqueles adesivos de piso tátil ou algo parecido de um tamanho um pouco maior que aquela tampa para grudar onde você vai vedar todo lado envolto daquela tampa ali,
permitindo que nada chegue próximo ali daquela tampa. Ou seja, que não haja contaminação de dentro daquela caixa de gordura pro lado externo, próximo ali à sua cozinha. E aí, se possivelmente você tiver que abrir para fazer alguma limpeza ou algo assim, é só você tirar esse adesivo, fazer a limpeza e depois tampar da mesma forma, tá? Outro ponto muito importante a respeito das luminárias: nenhuma luminária pode apresentar um risco ou um perigo físico para a sua produção dos alimentos. Então, ela não pode apresentar um risco de quebrar ou algo assim e cair um pedaço de vidro ou qualquer objeto parecido dentro do seu alimento que vá parar no prato do consumidor. Então, ou ela tem que possuir aquela proteção inteiriça, né, sem ser aquelas grelhas, para que não, caso haja alguma quebra da lâmpada ou queda, ele não vai cair sobre os alimentos, ou que a lâmpada já seja de um material que não exploda, não quebre, para estar caindo sobre os alimentos. E as lâmpadas de LED hoje em dia já possuem esse material e hoje são bem utilizados, tá? Então elas não apresentam nenhum problema, nenhum risco físico caso aconteça algum acidente. Ainda nessa questão de iluminação, toda a parte elétrica, de fios, tomadas, tudo isso deve estar muito bem embutido, todos os fios devem estar muito bem embutidos sobre as paredes, todos os espelhos das tomadas devem estar bem tampados, porque eles não podem apresentar riscos de acidente elétrico para dentro da cozinha, nem para os manipuladores de alimentos, caso eles se acidentem ou ocorra alguma explosão, algo assim. Principalmente porque dentro das cozinhas se trabalha com uma alta atividade de água, né, por conta da higienização. Então, caso tenha algum fio descascado, desencapado ou algo assim, eles devem estar bem embutidos entre as paredes, sob canaletas ou algo parecido, para que não ocorra nenhum risco de explosão. E por fim, algo que é extremamente importante da gente sempre observar na hora do planejamento do nosso serviço de alimentação é a respeito dos banheiros e dos vestiários. Então, o banheiro, tanto de uso dos funcionários ou dos clientes, eles não podem ter acesso direto às áreas de manipulação e produção dos alimentos por conta de contaminação. Então, a área de preparação não pode estar tão vulnerável à contaminação que vem dos sanitários. Então, ele não pode ter uma porta direto para a cozinha. Na impossibilidade de alguma estrutura física de um lugar muito pequeno, a gente tem que planejar alguma barreira física, alguma divisória, algo parecido, para que não fique tão próximo da produção de alimentos. Então, já pensando até na escolha, quando você vai procurar um salão para alugar ou para comprar, todos esses pontos são extremamente importantes para ser analisados e são de extrema importância quando você vai produzir o seu alimento com mais segurança para o seu consumidor. O custo de adaptação de uma estrutura física, de planejamento de estrutura física é muito alto quando a gente está começando um serviço de alimentação. Então, escolher por um local que esteja um pouco mais adaptado já é meio caminho andado ali em relação ao custo, para você estar mais por dentro ali do que você precisa apresentar dentro das regras para o seu serviço de alimentação. Mas me diz aí, você tem alguma dúvida mais sobre a parte de estrutura física, sobre alguma adaptação que você tenha que fazer no seu serviço de alimentação, algo que você ache muito difícil, você já tem o seu estabelecimento há muito tempo e precisa adaptar alguma coisa que hoje você acha que traz muito problema, mas não sabe como adaptar? Então, qual é a sua dúvida a respeito de estrutura física dentro do seu serviço de alimentação? Comenta aqui pra gente ou faz uma pergunta e a gente vai tentar te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo.